Paz do Senhor Jesus, minhas queridas, hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que tem queimado o meu coração exclusivamente para as mulheres. E eu vou falar hoje, sabe quem? De Priscila, uma mulher que era apaixonada pela palavra. Essa mulher, ela me inspira. Lá em Atos, no capítulo 18, no versículo 26, diz: explicando-lhe com mais exatidão o caminho de Deus. Então, Priscila, ela foi alcançada pela palavra e você também será alcançada por esta palavra. Priscila, ela surge nas páginas de Atos como mulher simples, uma mulher cheia de graça, uma mulher cheia de sabedoria. Ao lado do seu marido Acla, ela é mencionada pela primeira vez em Atos, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Quando Paulo ele chega em Coríntio e os encontra. Eles eram fabricantes de tenda e logo abriram as suas portas e os seus corações para o apóstolo Paulo. Aleluia. Então Priscila e Áquila, eles tinham sido expulsos de Roma por causa de um decreto do imperador Cláudio. Lá em Atos, no capítulo 18, no versículo 1, diz: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Coríntio. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Aleluia. Então, aquilo que parecia ser um deslocamento, aquilo que parecia ser perca, tanto para Priscila como para Áquila, na verdade foi um propósito de Deus. O que parecia ser perca para eles foi ganho. Lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 33, diz: assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem não pode ser o meu discípulo. Então, aquilo que você não tira da sua vida, Deus ele tira. A Bíblia diz que foi através desse decreto que Priscila conheceu o verdadeiro amor que é a palavra de Deus. Então Deus, ele escreve tudo da forma correta. Aquilo que foi tirado na tua vida não foi perca, foi ganho. Aleluias. Então eles conheceram através desta perca, através desse mandado embora do imperador Cláudio. Eles conheceram a Paulo, que era o servo do Senhor, e a casa dele se tornaram um lugar de ensino, de comunhão e de palavra. E dizem que nós somos, em média, as 5 pessoas que nós convivemos. Aleluia. Tem pessoas que te aproximam de Deus e tem pessoas que te afastam de Deus. Isso quer dizer que nós precisamos escolher bem as nossas companhias. Quem é que tem te aproximado de Deus? E quem é que tem te afastado de Deus? Então, os apaixonados pela palavra não precisam de púlpito, mas eles transformam a sua própria casa em seu altar. Quem disse que você precisa de púlpito? Quem disse que você precisa de microfone? Você só precisa de uma voz. Lembra de João Batista? João Batista não precisou de púlpito, João Batista não precisou de microfone, João Batista precisava só de uma coisa. O quê? Uma voz. E Deus te deu uma voz. Aleluia. Lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Aleluia. Então Priscila, ela não esperou uma posição, ela ofereceu o que ela tinha. Sabe o que ela tinha? Ela tinha um lar e ela tinha principalmente o seu coração. Mesmo em meio às mudanças, incertezas, Priscila não se calou. E o Senhor está falando para você: não se cale, mulher. Independente das incertezas, não se cale. Aleluia. O que para muitos era o fim, para ela foi, na verdade, um novo começo. Aleluia. Porque é no caminho do exílio que ela encontra o apóstolo Paulo e passa a ser a cooperadora fiel na expansão do evangelho. E o Senhor está falando com você. Assim como a borboleta passa pela fase de metamorfose, dentro do seu casulo, Priscila passou por um tempo de transição, mas
Em vez de recolher em seu lamento, ela deixou ser transformada. A palavra em seu interior rompeu o casulo do medo e a fez voz em fé e em serviço. Aleluias! Então, a mulher que conhecia a palavra, ensinava a palavra. Lá em Atos, no capítulo 18, no versículo 24, diz: surge Apolo, um homem eloquente, poderoso nas escrituras, mas que ainda não compreendia plenamente o evangelho. Quando Priscila e Áquila o ouviram pregar, aleluia, perceberam que faltava algo. Ele conhecia a lei, mas ainda faltava uma plena revelação de Cristo. E o texto diz que, tomando-o consigo, lhe expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. Aleluia. Note que a delicadeza e a sabedoria especial deste casal, especialmente de Priscila, porque ela não corrigiu Apolo publicamente, mas com amor, com discernimento, levou a verdade completa do evangelho para Apolo. Isso quer dizer que quem mata evangelho nunca teve. Quem mata o ministério nunca teve ministério. Quem mata ministério é porque não sabe qual é o seu ministério. Quem mata o dom das pessoas é porque nunca teve dom. Aleluia. Quem mata o ministério é porque nunca conheceu o dono do ministério, que é Cristo Jesus. Então Deus te chamou não para matar ninguém, mas ao contrário, para impulsionar. Aleluia. A paixão pela palavra gera equilíbrio entre conhecimento e graça. Então Priscila, ela não falava com vaidade, mas com amor e com a verdade. Então a sua motivação não era o brilho do seu dom, mas a fidelidade, a revelação, a palavra de Deus. Isso quer dizer que Priscila, ela tinha discernimento espiritual e firmeza teológica. Sua paixão pela palavra a tornava instrumento de ensino e edificação e não de divisão. Aleluia. Por quê? Priscila, ela representava a mulher que se alimenta das escrituras, medita nela e a transmite as escrituras com sabedoria e com doçura. E o Senhor está falando com você como uma borboleta que emerge transformação. Priscila, ela era a mesma pessoa, aleluias. O casulo da adversidade que ela enfrentou, ou que você enfrenta, fez ela mais forte. E agora ela tem asas para voar. O dom de ensinar e edificar abriram os seus olhos para alcançar outras pessoas. Aleluia. Como ela fala comigo. Ela nos ensina que ser apaixonada pela palavra não é saber muito, mas é viver aquilo que se sabe e é passar aquilo que aprendeu. Sua fé não estava nas letras, mas na vida que essas próprias letras das escrituras brotava dentro dela. Aleluia. Então, uma mulher de influência e propósito. É isso que Deus te chamou. Deus te chamou para ser uma mulher de influência e de propósito. Aleluia. Priscila, ela é citada 6 vezes nas escrituras. E 4 delas, seu nome vem antes de Áquila. Algo que era raro, principalmente na cultura da época. Aleluia. Então, sabe o que isso nos mostra? O respeito e o destaque que o ministério foi dado para ela, uma mulher com coragem, aleluia, ela fez aquilo que Deus chamou ela para fazer. Então Paulo a chama de cooperadora em Cristo Jesus e diz que ela e o seu marido arriscaram a própria vida pela vida do apóstolo Paulo. Sua paixão pela palavra a levava a viver o evangelho com coragem, mesmo em meio aos riscos. E o Senhor está falando com você, mesmo em meio ao risco que você enfrenta, continue pregando a palavra, continue levando o evangelho, aleluia. Porque quem é apaixonado pela palavra não teme o preço da palavra, mas obedece ao Senhor, aleluia. Então a palavra que consola também comissiona.
A palavra que ensina também envia. Então, Priscila, ela é um exemplo de mulher que não competia, mas completava. Aleluias. Ela completava o ministério do apóstolo Paulo, o dom do seu marido e o entendimento que Apolo precisava. Aleluias. Sua paixão pela palavra a fez ponte e não muro. Aleluia. A paixão que ela tinha pela palavra deu ela voz própria e não eco de ninguém. Aleluia. Por quê? Sabe por quê? Como borboleta que voa em liberdade. Depois de sua metamorfose, Priscila voou no propósito que Deus tinha para ela. Aleluia. Seu voo foi silencioso, mas foi transformador, foi marcante. Aleluia. E não há registro de grandes discursos de Priscila na Bíblia. E não há frutos, mas há frutos eternos. Discípulos transformam igrejas e fortaleciam. Então, eles dois transformavam igrejas e fortalecia igrejas. O perfume da palavra que ela carregava. Qual o perfume que você tem carregado? Priscila, ela foi uma mulher apaixonada pela palavra, porque ela conhecia o Deus da palavra. Quem é apaixonada pela palavra conhece o Deus da palavra. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-os e admoestando-vos uns aos outros. Isso diz Colossenses. Então, o que nós aprendemos com esta palavra? Seja uma Priscila, transforme a sua casa em um espaço da palavra. Tire um tempo para ouvir a palavra do Senhor. Ensine com graça e não com orgulho. Permita que a palavra transforme as suas dores em asas, mulher de Deus. Então, Priscila, ela é a prova viva de que Deus não escolhe asas pelo tamanho, mas pela entrega. Aleluia. Ela foi um instrumento de alcance na Europa, porque deixou ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Onde ela pousava, o evangelho florescia. Onde você pousa, mulher, o evangelho precisa florescer. A mesa que você sentar, o evangelho precisa florescer. Aleluia. Onde ela ensinava, líderes eram levantados. Onde ela morava, igrejas nasciam. Então, sua vida de Priscila nos lembra, sabe o quê? Quem voa pelo sopro de Deus sempre chega mais longe do que imagina. Aleluia, vou falar de novo. Quem voa pelo sopro de Deus, pela direção do Espírito Santo, sempre chega mais longe do que imagina. E Deus está falando com você. Você chegará mais longe do que você imagina. Aleluia. Fique aí com esta palavra, mulher de Deus, e seja uma Priscila, seja uma mulher apaixonada pela palavra e transmita essa palavra, porque ela está dentro de você.